Quando você toma seu remédio corretamente, acompanha sua pressão, mas ainda percebe oscilações, tontura e cansaço, é natural se perguntar o que mais pode fazer para ajudar o seu corpo a se equilibrar. Muitas pessoas passam anos tratando apenas os números da pressão arterial, sem perceber que o corpo inteiro participa desse controle todos os dias. Existe uma rotina simples aí, de cerca de 10 minutos, que pode sim ajudar o organismo a entrar em um estado mais favorável ao equilíbrio. Mas eu já quero deixar claro desde o começo, ela não cura a hipertensão, não substitui exercício físico regular, alimentação adequada, controle do estresse, medicamentos, nem acompanhamento médico. Ela funciona sim como um apoio diário baseado na fisiologia humana dentro de um conjunto maior de cuidados. Ao longo deste vídeo aqui eu vou te explicar exatamente como essa rotina atua sobre seus vasos, seu sistema nervoso e seus rins, porque ela pode ajudar em momentos de instabilidade, e também vou falar como utilizá-la com segurança, sem promessas falsas, sem atalhos e sem ilusões, para que você tenha mais controle, mais consciência e mais tranquilidade no cuidado com a sua saúde. Bom, para compreender por que a pressão se torna mais difícil de controlar depois dos 40 anos, 50 ou 60, é importante entender o que acontece no corpo com o tempo, né? Porque isso não acontece por acaso. Na juventude, as artérias funcionam como mangueiras novas, né? Flexíveis, que se adaptam facilmente à passagem do sangue. Com os anos, elas vão perdendo elasticidade, ficando mais rígidas, como mangueiras de fato ressecadas e obrigando o coração a trabalhar mais. Ao mesmo tempo, ocorre um aumento da inflamação silenciosa, que é como uma irritação interna constante que danifica lentamente a parede dos vasos, prejudicando o endotélio, que é a camada interna responsável por liberar substâncias que ajudam as artérias a relaxar. Esse endotélio, por exemplo, produz aí o óxido nítrico, que funciona como um lubrificante natural dos vasos, permitindo que eles se abram com mais facilidade. Com o envelhecimento, essa produção normalmente diminui. Além disso, o sistema nervoso passa a reagir mais intensamente ao estresse, mantendo o corpo em modo alerta por tempo demais, liberando hormônios que apertam os vasos e aceleram o coração. E ao mesmo tempo, os rins, responsáveis por regular água, sal e pressão, também perdem eficiência. Tudo isso junto torna a pressão mais instável. Quando esse processo é ignorado, os riscos aumentam. Acidente vascular cerebral, ou seja, o AVC, o derrame, conhecido também, né? Infarto, insuficiência renal, perda de memória, quedas e perda de autonomia. Não é para você se assustar, é para conscientizar. Cuidar da pressão é cuidar da sua independência, da sua liberdade e da sua qualidade de vida. Um erro comum é achar que apenas o remédio resolve tudo, ou achar que apenas uma rotina curta resolve tudo. Nenhum dos dois é verdade. O medicamento é essencial e jamais deve ser abandonado sem orientação médica. Da mesma forma, o exercício físico regular, incluindo fortalecimento muscular, atividades aeróbicas e treinos adaptados à idade, é uma das estratégias mais eficazes para controlar a pressão arterial no longo prazo. Caminhar é bom, tá? Para muita gente aí, para muitas pessoas, isso não é suficiente. O corpo precisa de estímulos mais completos, respeitando limitações, mas indo além da caminhada. Além disso, alimentação equilibrada, sono adequado e controle do estresse são pilares tão importantes quanto o remédio. A rotina de 10 minutos, que eu vou falar aqui, entra como um organizador diário, não como solução única, ajudando o corpo a sair do modo tensão e entrar temporariamente em modo equilíbrio. Mas antes de falar como é essa rotina, se você gosta desse tipo de conteúdo de saúde e ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sino de notificações para não perder os próximos vídeos. Deixe seu like também, isso vai fazer com que esse vídeo chegue para mais pessoas. E se quiser acompanhar conteúdos mais curtos sobre saúde ou coisas do meu dia a dia, me siga lá no meu Instagram, tá bom?
Continuando. Essa rotina é estruturada em 3 fases integradas que atuam nos 3 grandes reguladores da pressão: o sistema vascular, o sistema nervoso e o sistema renal. Começando pelo movimento, passando pela respiração e terminando pela hidratação, respeitando a ordem natural do organismo. Na primeira fase, que vai do minuto 0 ao minuto 6, o objetivo é ativar suavemente a circulação, porque o movimento leve funciona como um sinal para os vasos sanguíneos de que eles precisam voltar a trabalhar com mais flexibilidade. E isso acontece porque o endotélio atua como um verdadeiro sensor do fluxo, percebendo quando o sangue começa a circular com mais regularidade e liberando substâncias aí que ajudam os vasos a relaxar, como se estivesse de fato destravando aí lentamente uma engrenagem antiga que ficou tempo demais sem uso. Por isso essa fase inicial inclui aí marcha leve no lugar, aquelas caminhadas, né, paradas, né, levantando a perna e tal, sentado ou em pé, tá? Você pode fazer movimentos circulares dos ombros, braços, quadril mexendo a perna e tornozelos. Alongamentos suaves, sempre em ritmo confortável, sem dor, sem esforço excessivo e sem falta de ar. Não é para fazer um exercício para ficar... Não, não é isso. São exercícios leves. Entendendo que esse movimento não substitui exercício físico regular, ok? Mas ele vai preparar o corpo, ele reduz a rigidez momentânea dos vasos e cria um ambiente mais favorável para o equilíbrio da pressão naquele momento. Com o corpo já ativado e a circulação funcionando de forma mais eficiente, entramos naturalmente na segunda fase, que vai do minuto 6 ao minuto 8, voltada aí à regulação do sistema nervoso, especialmente do nervo vago, que funciona como um freio natural do organismo, responsável por tirar o corpo do modo alerta constante e colocá-lo em modo recuperação, algo que muitas pessoas perderam ao longo dos anos por viverem sempre sob pressão, preocupações e cobranças, e é exatamente por isso que essa etapa é tão importante, porque por meio da respiração lenta, consciente e profunda, nós enviamos ao cérebro uma mensagem clara de segurança, reduzindo a liberação de hormônios do estresse, diminuindo a frequência cardíaca e favorecendo o relaxamento dos vasos. A técnica consiste em inspirar lentamente por 4 segundos, expandindo o abdômen como um balão, e expirar por 6 segundos, esvaziando o ar com calma, mantendo a mão sobre a barriga para poder sentir o movimento, né? Dando preferência à respiração nasal, tá bom? O ar pelo nariz quando for confortável, mas sem forçar em casos aí de pessoas que têm desvio de septo, rinite ou obstrução nasal, porque respirar pela boca de forma lenta e profunda nesses casos é totalmente aceitável, já que o que realmente importa é a regularidade, a lentidão e a sensação de tranquilidade gerada no corpo. À medida que essa respiração vai sendo praticada diariamente, o organismo aprende a entrar com mais facilidade em estado de equilíbrio, reduzindo picos de tensão ao longo do dia, favorecendo o controle emocional e ajudando a estabilizar temporariamente a pressão, sem jamais substituir a necessidade de organização da rotina, do sono adequado, da resolução de problemas e do cuidado contínuo com a saúde mental. Porque nenhuma técnica respiratória compensa uma vida permanentemente desorganizada. Em seguida aí, chegamos à terceira fase, que vai do minuto 8 ao minuto 10, dedicada à hidratação funcional. Porque a água é um dos reguladores mais ignorados da circulação, mesmo sendo essencial para manter o sangue com fluidez adequada, como um rio aí que precisa de volume suficiente para correr sem obstáculos. E quando o corpo está levemente desidratado, algo muito comum em idosos, o sangue se torna mais concentrado, a circulação encontra mais resistência, os rins entram em modo de economia e o organismo passa a reter líquidos de forma desorganizada,
favorecendo oscilações da pressão. Por isso, nessa fase, você bebe um copo de água em pequenos goles em temperatura ambiente, com calma, mantendo a respiração lenta, entendendo que não se trata de exagero, mas de hidratação consciente. E que pessoas com restrição hídrica, por orientação médica, devem adaptar essa etapa também. Isso é importante, tá? Essa hidratação, quando feita de forma regular, contribui para o equilíbrio dos hormônios envolvidos no controle da pressão arterial. Melhora também a função renal e reduz o risco de quedas bruscas ao levantar, ajudando o organismo a manter uma estabilidade mais constante ao longo do dia. Quando essas três fases são praticadas juntas, diariamente, movimento, respiração e hidratação, elas passam a atuar de forma integrada sobre os três grandes sistemas reguladores da pressão, o vascular, o nervoso e o renal, criando um efeito sinérgico muito mais eficiente do que qualquer ação isolada, como se você estivesse ajustando simultaneamente motor, direção e freios de um veículo, garantindo não apenas funcionamento, mas segurança. Com a repetição ao longo das semanas e meses, o corpo aprende a retornar mais facilmente ao estado de equilíbrio, reduzindo oscilações, melhorando a disposição, diminuindo tonturas, aumentando a segurança para caminhar, sair de casa e realizar tarefas diárias, além de favorecer maior estabilidade emocional, porque o sistema nervoso passa a confiar mais na própria capacidade de autorregulação. No entanto, é importante evitar erros que comprometem esses resultados, como realizar o protocolo com pressa, interromper antes do tempo, usar o celular durante a prática, pular fases, praticar apenas ocasionalmente ou acreditar que essa rotina compensa maus hábitos, porque a saúde não é construída por atalhos, mas por consistência. Para transformar esse protocolo em um hábito permanente, a neurociência mostra que é fundamental manter o mesmo horário, o mesmo local e o mesmo ritual, associando essa prática a algo que você já faz todos os dias, como acordar ou escovar os dentes, criando uma memória automática no cérebro. E aos poucos isso deixa de ser esforço e passa a fazer parte de sua identidade, do tipo, eu cuido do meu coração todos os dias. Bom, o melhor horário é aquele que você consegue manter na sua rotina real, seja pela manhã, no final da tarde ou antes de dormir, porque regularidade é mais importante do que perfeição. É fundamental reforçar que esse protocolo não substitui medicamentos, não substitui consultas, não substitui exames, ele complementa o tratamento, fortalece o organismo e aumenta as chances de estabilidade. Por isso, a pressão deve ser monitorada regularmente. O médico deve ser informado e qualquer ajuste deve ser feito com supervisão, tá bom? Esse método funciona ainda melhor quando está inserido em um conjunto de hábitos saudáveis, como exercícios físicos, exercício físico regular, com fortalecimento muscular e atividade aeróbica adaptada, alimentação equilibrada, sono de qualidade, controle do estresse, manutenção do peso e abandono do tabagismo. Porque a saúde não é construída por uma única atitude, mas por pequenas escolhas repetidas diariamente. Ao mesmo tempo, é importante ficar atento aí a sinais de alerta, tá bom? Como tontura persistente, dor no peito, falta de ar, pressão muito elevada, confusão mental, fraqueza intensa ou desmaios. Porque nesses casos é fundamental procurar atendimento médico imediato. Essa rotina funciona como a reinicialização diária do equilíbrio do seu corpo. Um momento consciente de autocuidado e de compromisso com a sua autonomia, com a sua lucidez e com a sua dignidade. Porque envelhecer bem não é apenas viver mais, é viver com presença, independência e qualidade de vida. Cuidar do coração é cuidar da sua família, das pessoas que caminham com você. É garantir que você continue participando, sorrindo, aprendendo e compartilhando momentos. Porque pequenas atitudes feitas todos os dias vencem soluções isoladas. E se este conteúdo aqui fez sentido para você, curta este vídeo, deixa um comentário dizendo se vai começar hoje e compartilhe com alguém que precisa. Vou ficando por aqui, fique com Deus, se cuide
e um grande abraço.